E ela é poderosa para penetrar na divisão da nossa alma e do espírito. Então eu creio, Senhor, que a tua palavra por si só sempre produzirá o fruto para o qual foi designada. Mas ajuda-nos, Senhor, porque a dureza é do nosso coração. Às vezes obstruímos a tua palavra. E eu te peço nessa manhã que nós não venhamos a resisti-la, mas assimilá-la para a glória do teu nome, para a nossa vitória. Abençoa todos os teus servos que vão ouvir essa palavra, tanto presencial aqui como aqueles que estão online. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, vamos lá. 11ª aula. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, ó, parábolas sobre o crescimento do reino do céu na terra. Crescimento do reino do céu na terra. Já no título, cadê? Está projetado aí? Não, eu não coloquei. Aí fica difícil, né? Eu não dei o pendrive. Botei aí, sim. Achou? Foi? Tá lá. Tem muita luz aqui na frente, aí atrapalha a visualização. A gente está pensando em comprar outro projetor, viu, irmãos? Esse projetor aí está meio fraquinho já. E está mais para fraco do que para forte. Está parecendo uns crentes que eu conheço. Não, clima de cinema não, a pessoa não consegue ler a folha. Isso aqui dá para iluminar aqui atrás. Não melhorou? Quem puder ler na apostila, quem puder ler aqui na frente. Nós já começamos a pensar em comprar outro projetor aí bom. Um projetor bom, novo, com bastante lumes, mais ou menos uns 4.500 a 5.000 reais. Só isso. Só isso. Oi? Envelope azul? Vamos ver. Vamos lá, queridos. Parábola sobre o crescimento do reino do céu na terra. E eu não coloquei de propósito no título o reino de Deus na terra, para enfatizar que é o reino que vem lá de cima, ok? Reino de Deus, reino do céu é a mesma coisa, mas propositalmente coloquei o reino do céu na terra. É o que vem de lá da nossa capital, digamos assim, para a sucursal aqui na terra. Mateus capítulo 13, verso 47. Quem puder ler aí na sua folhinha, ou então aqui na projeção, está pequenininho, né? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Interessante, a gente vai analisar essa passagem mais adiante na lição. Mas Jesus compara o reino dos céus a uma pesca no mar, né? Que traz aquele monte de peixe. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver pescaria. Já viu pescaria de mar? Não, né? Com arrastão. Pega de tudo, né? O arrastão pega tudo. Pega caranguejo. Às vezes pega siri. Pega baiacu, pega outros peixes. É normal que no arrastão pegue de toda a qualidade. E depois, na areia, quando eles trazem o barco para a areia, aí ali é feita uma triagem. Normalmente se escolhendo os melhores peixes, os comerciais, né, os que podem vender, e jogando de volta, descartando às vezes os que não prestam, os que não têm valor comercial. Há uma similaridade aqui de visão. Jogar geral, né, a rede e depois fazer uma triagem. Isso tem uma aplicação que nós vamos ver mais adiante. Vamos lá. Introdução. Pode avançar para mim. Isso. Primeira afirmativa. O reino de Deus nos céus está estabelecido, funcional e povoado de seres celestiais. Ou seja, é um reino completo, tendo o próprio Deus Yahvé como Rei Supremo e Jesus Cristo como seu príncipe regente. Essa afirmativa tem que ser explicada, porque tem gente em casa que talvez não compreenda isso. O reino do céu é completo, amém? Lá está funcionando, sempre funcionou desde que foi criado.
com Deus sentado no trono, na majestade dele sentado no centro do trono, e quando Jesus veio ao mundo, né, como Logos, nascido em carne, e volta para o céu, para que lado Jesus vai do trono? Para a direita. Lado direito é o príncipe regente. Quem está no centro é o monarca principal. Então essa visão é importante. E ali tem os 24 anciãos, tem os querubins, serafins, vai descendo aquelas hierarquias todas angelicais, não é? Arcanjos, anjos e por aí vai. Então o reino do céu sempre esteve estabelecido. Está lá funcionando, sempre funcional, nada falta no reino do céu. Qual é o plano de Deus? Transferir, né, essa monarquia para o reino dos homens, na terra. Sempre foi esse o projeto. Então, a partir dali, né? Para isso, o Filho de Deus encarnou, deixou seu evangelho, a fim de arregimentar homens e torná-los cidadãos do reino estendido do céu. Entendem isso? O que funciona lá em cima, também deveria funcionar aqui embaixo. É a oração de Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade aonde? Aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, o reino está lá puro, funcional, os anjos que pecaram já foram expulsos há muito tempo, então lá em cima é um reino perfeito. E aqui na terra é um reino imperfeito. Então a vontade de Deus é que seja feito aqui na terra também um reino perfeito, como é no céu. Para isso o Senhor vai arregimentando homens, seres humanos, homens aí é gênero de dois, humanidade. Vai regimentando pessoas para povoar o reino da terra com pessoas também pertencentes ao reino do céu. Todo mundo entendeu? É a maneira que o Senhor vai espalhando o reino na terra. Não por imposição, não por força nem por violência, mas pela disseminação da sua palavra, né, nos corações. Todo mundo chegou aqui comigo? Então, meus irmãos, estamos nesse período aqui, ó, a era da graça. Nesta era da graça, até vir o reino, com Jesus, o crescimento se dá pela conquista dos corações, de um após o outro. Jesus falou em parábolas sobre esse crescimento. Então, qual é a temática da nossa meditação aqui nas parábolas? Crescimento numérico do reino do céu na terra. Essa é a visão. Amém? Vocês vão ver isso com mais clareza conforme nós fomos andando. Então, aprove a Deus que o reino fosse implantado primeiro nos corações, para depois, quando Jesus vier, não é, descer da sua segunda vinda, o reino efetivamente tomar posse da terra. A conquista é de corações, de mentes humanas. Amém, povo santo? Até aqui está tranquilo? Então no céu está cheio de anjos, está cheio de seres espirituais, mas aqui na terra o reino tem que ser estabelecido. Avança aí para mim. O reino em progresso, em progressão na terra. O texto de abertura de Mateus 13, aquele que lemos ali no primeiro lugar, ilustra essa estratégia divina de encher a rede. Encher a rede já é abrangência. Amém? Tá fácil de entender? Senão seria pesca de vara. Já que está se usando a metáfora da pesca de rede, vamos pensar na pesca de vara. Como é que é a pesca de vara? Um a um. Como é que é a pesca de rede? Todo quanto é tipo de peixe. Então, importa número, certo? Importa a quantidade também. Depois que é feita a triagem. Mas primeiro se arrasta o maior número possível. O texto diz assim, né? Fazendo a devida triagem no final do trabalho, na segunda vinda. Agora vamos entrar no mérito do texto aqui, da parábola. Mateus 13, 47. Vamos ler de novo? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar. O mar é o quê? Um mundo.
o mundo dos homens, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, cheia é número, certo? É quantidade. Os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Aí ele vai fazer a aplicação, o Senhor Jesus. Assim será na consumação do século. Deixa eu fazer aqui, então, um salto temporal, ok? De Jesus para nós, ainda não se consumou o século. Estão vivendo aí as eras, né? Os tempos determinados. Então, queridos, nesse ínterim, ainda está sendo feita a pescaria. Ainda está enchendo a rede. Ainda não chegou na consumação do século. Está fazendo tanto... Não, a triagem final ainda não está acontecendo. O que vai acontecer na consumação do século? Aí Jesus desce do céu, não é isso? E o que vai acontecer com todos aqueles que estão no mar, digamos assim, o mundo? Vai haver uma triagem. Consumação é o fim desta era, a era dos homens, para entrar a era do reino. Nesta ocasião vai haver separação. Uma separação definitiva até. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Sim. Não, todos. Aí que tem que olhar o contexto. Nesse contexto da consumação, são todos que estão na terra. Só que vai haver separação de maus e bons. É só você comparar com a visão do tribunal de Cristo ali dos bodes e ovelhas. Chama todas as nações e separa maus de bons. Quem prestou, quem não prestou. Então, ainda que não tenhamos chegado ainda ao tempo da consumação, o período que nós estamos vivendo ainda é de pescaria. De pescaria. Quando chegar na consumação, haverá a triagem. E nessa triagem, os maus são descartados. Os maus são descartados para onde? Lago de fogo e enxofre. Ok? Então aqui não tem mérito de quem é quem aqui. Se é eleito, se não é, se é perdido. Ainda não é esse o mérito. Todos são tragos. Mas depois vai haver uma triagem. Vamos lá, vamos descortinar os mistérios. Jesus vai explicar que isso não acontece agora. Perceba o contexto, verso 49. Leia aqui comigo, Assim será na consumação do século. Consumação do século, do tempo, da era. Já chegamos lá? Ainda não. Sairão os anjos. Separarão os maus dentre os justos. Há uma passagem bem clara nos evangelhos dizendo que os anjos vão recolher todo aquele que comete escândalo para tirá-los do reino. Certo? Então está se falando aqui da volta de Jesus. Estabelecimento do trono de Cristo. Separação final. Isso não está acontecendo no tempo presente. Está acontecendo antes. Está separando o ser humano aqui? Não. Isso aqui é no final de tudo. Está bem claro aqui a consumação do século. Separarão os maus dentre os justos. E a esses que foram, rejeitados, separados como maus, lançarão aonde? Na fornalha acesa. Isso aqui é o lago de fogo e enxofre, que também não está ativo agora na terra. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, o texto meio que foca no fim da era, mas ele nos dá uma ideia boa de como o Senhor procede, Sempre há essa pesca. Fala, mulher de Deus. Cadê o microfone hoje? Tem? Ei. Pastor, mas na volta de Jesus não é só a besta e o anticristo que vão inaugurar o lago de fogo e enxofre?
Não, batalharem todos os marcados da besta também vão para o lago de fogo e enxofre. Todos os marcados. Vai haver morte de homens também lá. Vai jogar, ué. A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, que a fumaça desse lugar, as pessoas vão passar e ver as pessoas lá no lago de fogo e enxofre no milênio. Sim, mas tem o versículo que diz que os que lutaram no Armagedon serão mortos. Os soldados. Mas vai ter gente viva, marcada pela besta, levada à presença do rei no tribunal e lançada no lago de fogo e enxofre. Pois é, aí surgiu essa situação aqui na minha cabeça. Quem foi o Armagedon e de fato lutou, não é assim não. Vai ser morto e esperar o juízo final. É que a irmã está focada só no cenário da batalha do Armagedon. Sim. Batalha do Armagedon são soldados. Sim. Comandantes, reis. São todos inimigos, mas são soldados. Mas tem gente marcada da besta que não é soldado. A marca da besta não é só para os soldados da besta, não. A humanidade vai se dividir em quem aceitou a marca e quem não aceitou a marca. Sim, mas aí eu estou fazendo essa brasileiros aqui vão receber a marca da besta. Sim, mas os piores, não foram os que foram para o Armagedon? Não tem esse de mérito. Pior é quem rejeitou a verdade para aceitar o anticristo. E quem foi para o Armagedon fez isso. Quem fez para o Armagedon foram soldados. Aí a irmã está falando de um confronto campal, de batalha de exércitos. Mas os que estão marcados com a besta estão espalhados no mundo todo. Está chegando a hora, irmãos. Muito em breve vai acontecer isso. Vai se levantar o anticristo, vai impor essa marca e muitas pessoas vão aceitar. É simples assim. Não é só focado nos soldados que estão lá no campo de batalha na Palestina, não. Todos os marcados da besta vão ser triados. A palavra de Deus diz, os anjos vão recolher os que causam escândalo. Não é só os soldados marcados da besta que causam escândalo. Por exemplo, homossexuais não causam escândalo? Deus aceita parada gay, homossexualismo? Não. Esses que causam escândalo também vão ser levados lá para ser julgados e vão receber sua sentença. Então não é só soldados do Armagedon, não. Todo aquele que receber a marca da besta. Isso vai acontecer. Eu acho que eles teriam que também, né, os soldados, os comandantes, mas o versículo é claro que diz que eles serão mortos. Os serão soldados, mortos, esperarão os alguns final. soldados serão mortos, outros vão ser julgados vivos. Você não resume toda a batalha a esse versículo. A batalha tem mais lances, tem mais tempo até. A batalha de Armagedon não é 5 minutos. Tem mais extensão de terra. Jesus começa a matança lá em Edom, vai passando por Jerusalém. O negócio percorre aqueles 300 quilômetros de sangue. Não é só ali no campo, no Vale do Megido. Entendeu? A irmã tem que construir uma coisa maior, mais detalhada e com maior extensão. Vai ter muito inimigo do Senhor vivo. E esses inimigos do Senhor vivo têm que ser julgados, triados, jogados no lago de fogo e enxofre. Eles vão ser mortos. Existe uma passagem, a gente não entra nesse mérito não, mas já está falando, agora já era. Tem uma passagem que Jesus faz uma parábola, né? Nós estamos dando parábolas, que ele vai para longe e quando ele volta, ele fala assim, traga agora aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre ele. Na parábola, Jesus explica isso. Traga esses que não quiseram que eu reinasse sobre eles e mata-os na minha frente. Isso é muito forte, porque o rei vai mandar matar na frente dele. Está vivo ainda. Não morreu no campo de batalha. São pessoas que vão ser tragas à presença dele para serem sentenciadas. Essa é a visão. É chocante, mas é isso aí. Lembrando que em breve isso vai acontecer. Amém? Não tem para onde correr. Terá a marca da besta e a marca da besta será decisiva. Quem tem, quem não tem. Não é a mesma coisa que a vacina do Covid, não, viu, irmão? A Covid foi livre-arbítrio. Quem quis tomar, tomou. Quem não quis, tomou. Eu estou vendo um monte de jovem morrer novinho com problema cardíaco, com trombose. Toda hora morre um atleta aí de 20 e poucos anos. É a vacina, não se engana. Ok? Trombose, ataque cardíaco fulminante, é a vacina, gente nova, gente novinha.
Oi? Não entendi. Na ocasião lá do juízo de Cristo, Os eleitos reprovados são bodes. eles vão estar com os bodes, então, Sim. do lado dos Eles vão ser bodes. separados. É justo e injusto. Vai ser separado. E essa triagem tem participação angelical. Isso que é legal. Porque aí os anjos já estão ativos aqui na terra, de maneira mais ativa, e separando. Oi, quem falou? Para vivos. Já falou, já fez o comentário dela. Lembrando que isso aí é na volta do Senhor, na consumação do século, e não nas eras. De Jesus para cá tem 2000 anos, a história continua aí, está sendo um monte de gente traga para dentro através da rede. Mas na consumação, no final, o que é consumação? Fim. Quando acabou o período dos homens reinarem, né, por conta própria. Nessa consumação, há uma triagem. E ela remete ao tribunal de Cristo. Amém? Por muitos anos, eu não sabia posicionar o tribunal de Cristo na minha cronologia. O tribunal de Cristo é aonde? Que tempo? Em que posição? Hoje é muito claro isso para mim, está escrito. Que haverá o tribunal para separar pessoas vivas que merecem o lago de fogo e pessoas vivas que não merecem o lago de fogo imediatamente. É isso aí. Independente de quando será o tempo da separação, que é na consumação, a intenção é alcançar a muitos. A rede é para arrastar o maior número possível para dentro. Então nós estamos vendo muito aqui a ênfase na quantidade. Vocês estão agora observando a ênfase na qualidade, quem é bom, quem é mau. Mas a ênfase ali é que vai arrastar muitos. Depois faz a separação. Avança aí para mim, vamos lá. Então nós vamos fazer aqui uma progressão, que quem é bom nisso é o professor Grilo, uma progressão matemática, né? Geométrica, crescimento exponencial do reino. Como é que começa o reino? Na terra. Começa grande ou pequeno? O reino começa pequeno, irmãos. O reino do céu está estabelecido pleno, 100%, mas aqui na terra começou devagar, pouca gente. Isso aí é uma retrospectiva. O reino de Deus entre os homens começou através de pequenos grupos de pessoas. Começa com Adão e Eva, que é a matriz de toda a humanidade. Depois do dilúvio, quando morre a primeira humanidade, recomeça através do Noé e sua família. Perceba, Deus mata milhões de pessoas no dilúvio e começa tudo de novo com quantas almas? 8. Hoje somos 8 bilhões de seres humanos vivos ao mesmo tempo. 8 bilhões. Mas quando a humanidade teve que restartar, reiniciar, começou com 8 almas. Só. Para começar tudo de novo. E aí vai seguindo a história do reino sendo implantado aos poucos, né? Depois de dizimar o primeiro mundo. Recomeça com a família de Noé. As alianças dadas a quem? A uma família da terra, a família de Abraão. Daqueles povos que foram, né, se multiplicando depois do dilúvio, Deus escolhe um homem na terra, Abraão. Tira de Ur dos caldeus. E desse um homem faz promessas. Para ele dar aquele filho do milagre, Isaac. E reafirma as promessas para Isaac. Depois Isaac gera Jacó. E reafirma para Jacó. O plano da salvação, o implemento do reino sobre a terra está começando de uma família. Uma única família na terra toda. Não está? Não é pouco comparado com milhões de pessoas que já estavam vivas naquela época? Então percebam, fiz de propósito a regressão, voltando lá nos princípios, para você entender como Deus trabalha ao longo do tempo. Começa com pouco, começa com muito pouco. Então, da família de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, 12 filhos, uma única família, vai para o Egito e 430 anos depois, saem milhares de pessoas de dentro do Egito.
já aumentou bastante, né, o número de pessoas. Mesmo assim, Israel, que sai do Egito, com milhares de pessoas, ainda é pequeno comparado aos outros povos. Ninguém é obrigado a saber disso, né? História antiga, civilizações. O Egito já era uma civilização bem mais antiga, não era? Onde Israel nasceu. O Egito era muito desenvolvido, a gente vê aí pelos estudos arqueológicos, a gente vê pelas pirâmides. A pirâmide é um mistério para mim até hoje, irmão. Como é que aqueles blocos gigantescos chegaram lá em cima? Sem a tecnologia de hoje. É um mistério para mim. Mesmo que seja na força dos escravos, são blocos de tonelada, é muito peso. Para ter sido galgado um por um e colocar até lá em cima, eu não sei nem qual é a altura da pirâmide lá, a pirâmide do Egito, aquelas pirâmides. Não é um mistério? Então já era uma civilização bem mais avançada, tinha tecnologia agrícola, tinha princípios de conhecimento de medicina, de um monte de coisa. Quando Israel nasce, já existe uma superpotência, o Egito, da época. E quantas pessoas participavam daquele reino? Fora os outros, fora a Síria, a Babilônia, e por aí vai. O mundo estava povoado de novo. Então, nós temos que enxergar essa progressão de Deus. Ele pega um pouco e vai fazendo crescer. Amém? Pega uma família e gera um povo, Israel. E mesmo Israel, em comparação aos outros povos, não é pequeno. Isso não sou eu que acho não, viu, irmãos? É o que a palavra de Deus diz. Qual é a prova que eu posso dar a vocês que Israel ainda era menor do que os outros? Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Vamos lá? Deus diz: não vos teve o Senhor a afeição, que é o profeta falando, né? O profeta Moisés. Nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo. Não era. Pois eres o menor de todos os povos. Está claro? Então perceba, quando Israel nasce dentro do Egito como nação, ainda é uma nação pequenininha, pequena, comparada a outros povos. Talvez o vasto reino do Egito fosse maior, bem maior. É provável que na Síria, não é, na antiga Síria, era maior, tinha um monte de gente, vários reinos. Então Deus afirma que pegou o menor grupo, a menor nação, para fazer ali o seu reino evoluir na terra. Quantos estão entendendo? Como eu falei, a ideia aqui das parábolas que nós vamos analisar é crescimento numérico. Não qualitativo, nós não vamos entrar em juízo ainda. Na próxima lição, na última e na penúltima, nós vamos ver juízo, que tem na parábola também. Aí vem a consumação, a volta de Jesus, separações e outras coisas mais. Agora a ênfase é crescimento. Nós estamos percorrendo a história para ver o crescimento. A própria pregação das boas novas do reino dá-se entre poucos judeus locais. Inexpressivos em número. Não era inexpressivo o começo da obra do reino na terra? Foi ou não foi, queridos? É só você comparar. Se Israel era uma nação pequena, dentro desta nação pequena, o Senhor Jesus vem ao mundo e arregimenta quantos para espalhar a boa nova do reino? Prioritariamente, né? Ele teve outros que ele enviou, mas quantos que ele escolheu como apóstolo quer dizer enviado? 12, só 12. Só 12. O reino precisa alcançar o mundo inteiro e começa ali o círculo, não é, o círculo de discipulado de Jesus com 12. E entre esses 12, gente muito humilde, inexpressiva, pescadores, coletor de impostos, gente do povão, bem simples. Então perceba como é que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são.
Pega as coisas que parecem não ter valor para dar um valor imenso. Começa com 12. No dia do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre aquele lugar que estavam reunidos, quantos tinha naquele cenáculo? 120. Já multiplicou em 10, pelo menos, né? Já tinham pelo menos 120. Mas o que é 120 pessoas comparada a milhões que estavam vivos na época? Pouco, né? O reino do céu não começou pequeno naquela ocasião? Depois vem a pregação de Pedro, vem 3.000. Depois vem não sei quantos mil, daqui a pouco já tinha 10.000. Mas 10.000 ainda é pouco, comparado a não sei quantos milhões espalhados pela terra. Mas perceba que começa do pequeno, 12, 10 vezes mais, 120, 120 agora, pula para 3.000, e assim vai crescendo. Essa é a ênfase. Atos 1:8. A ideia sempre foi uma expansão global, para o mundo todo. Atos 1:8, vamos ler? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Então, a ideia sempre foi crescer. A visão do reino começa com um grupo, não é? Jesus falou para eles: o que vocês ouviram aqui dentro de casa, agora gritem nos eirados, no telhado. O que começou aqui em Jerusalém, agora tem que alcançar até os confins da terra. Então, o plano de Deus está em curso, até o dia de hoje. É para alcançar todos, né? Mesmo Mateus 24, que é no tempo presente, que é o tempo do fim, diz, né? E será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, antes da consumação desse século, o evangelho tem que alcançar todas as nações. Tem que alcançar, irmãos. Porque sempre foi da ideia de Deus ir implantando o reino de maneira crescente, abrangente. Amém? Todo mundo pegou aí o fio da meada? Avança aí para mim. Então vamos para as parábolas mais uma vez. Mateus 13, 31 a 34. Eu não botei o 34 aqui porque é só um fecho, mas está aqui os textos principais. Verso 31 até o verso 33. Está grandão, dá para você ler bem forte comigo, vamos lá? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Eu tive a oportunidade de receber um grãozinho de mostarda. A Lenice foi convidada para pregar o testemunho dela. Vai acabar? Som. O pastor Márcio e a irmã Francine vieram aqui, né? Abençoaram nossas vidas no dia da saúde. A Lenice, em contrapartida, foi lá, na igreja em São Gonçalo, na casa do pai, para ministrar num encontro de mulheres de lá. E as irmãs levaram o grão de mostarda. É uma bolinha. A semente de mostarda é um negocinho, irmãos. É uma bolinha pequenininha assim, ó. É bem pequena. É uma bolinha miudinha. Muito miúda. Esse é o grão de mostarda. Que é comparado com a nossa fé, né? Que tem que ser pelo menos desse jeito. Pastor, mas tem que ser tão pequenininha a minha fé? Não, tem que ser integral. O problema não está no tamanho, mas na integralidade. Ela é completamente plena nela mesma, né? É capaz de dar... Ela é completa e vai frutificar prontamente. Não é? Vai virar uma árvore, vai virar uma hortaliça grande. Então, o problema está que ela é tão pequenininha que eu não sei onde eu enfiei a minha. Eu me lembro de ter colocado na carteira. Talvez se eu catar aqui, ela apareça. Mas é muito miudinho assim. Um negocinho pequenininho de nada. Aí Jesus usa essa comparação para dizer que o reino é implantado na terra. De que tamanho? Mínimo. Som.
Mas esse reino mínimo vai crescer e vai se tornar grande. Sempre é essa ênfase. Isso aqui está falhando um pouquinho. Habilitou para mim? Esse é o do pessoal? Som. Então vamos lá. Ele explica, verso 32. Vamos lá, lê aqui comigo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Realmente é uma poeirinha, um negócio pequenininho. E crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Então aí a metáfora que Jesus está usando é só, era super desprezível, pequenininha, e se tornar algo bem grande, abrangente, que até colhe, né? Até acolhe as aves do céu. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha de trigo, até ficar tudo levedado. O interessante é que Jesus manda, em outra ocasião, os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Fermento simboliza corrupção, não é bem contaminação. Corrupção, o que é corromper? Corromper é mudar a forma. O que acontece é uma reação química. Você tem a farinha de trigo, tá certo? Por que teu bolo cresce? Você faz lá o bolo lá, porque ele cresce? Por causa do fermento. A reação química com a farinha e o fermento. Se você não põe fermento, o que acontece com o seu bolo? Sola. Vira sola de sapato, durinho. O fermento, ele causa uma expansão da matéria. Ele muda, modifica a farinha de trigo. Então, ainda que no Novo Testamento, fermento é uma coisa negativa, é símbolo de corrupção, é só você entender, por exemplo, que Deus mandou fazer na Páscoa pães ázimos, ou asmos. Ázimos e asmo é a mesma coisa. O que é pão asmo ou ázimo? Pão sem corrupção, sem modificação, puro. Fermento, então, passa a ter essa conotação negativa. Porém, aqui não é negativo. Aqui não é negativo. O reino do céu não se corrompe. O reino do céu, qual é a ênfase aqui do fermento? Crescimento e não corrupção. Pegou 3 medidas de farinha e vai fazer isso crescer. Então, neste caso aqui, não é negativo. Isso acontece com vários elementos na Bíblia, viu, irmãos? Não é só com fermento, não, que tem dupla valia, né? Das aplicações. Por exemplo, água. Água é um elemento que simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas água em excesso é dilúvio. Não é destruição. Fogo. Fogo simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas fogo também tem a ver com juízo, destruição. Então, um elemento não pode ser taxado de negativo ou positivo, dependendo do contexto que você está vendo ele. Depende do contexto. Ok? Todo mundo pegou? Então, ainda que fermento tenha um contexto negativo em algumas passagens, neste caso aqui, o contexto não é esse. A ênfase está no crescimento. Assim como o grão de mostarda cresceu, também agora essa farinha modificada cresceu. É o reino. O reino cresce. Amém? E aí a gente tem que fazer uma aplicação pastoral. Não tem, irmão? Não tem que crescer o reino? Não é para crescer o reino? Não é para abranger o maior número possível? A nossa obra tem que crescer, não tem que crescer? Tem que crescer. Só fizemos um seminário do reino esse ano, só em fevereiro. Normalmente já teria tido outro. Mas o último teve pouca produtividade, digamos assim. Pensem nisso. Quando nós tivermos outra oportunidade de fazer o Evangelho do Reino avançar, Deus quer que essa obra cresça. Isso não tem a ver com crescer a igreja local, tem a ver com crescer o reino. Alcançar mais vidas. Tem que ser, irmãos. Nós estamos na contramão de tudo que é o propósito do reino. O reino alcança o máximo possível.
Quantos entenderam? É muito importante vocês entenderem isso. Nós fomos comissionados com a visão do reino, com o evangelho do reino. E o evangelho do reino tem que ser abrangente, tem que crescer, tem que expandir. Não tem jeito. Não estamos falando de crescer a igreja Filhos do Reino. Estou falando de crescer a implantação do reino nos corações. Isso tem que acontecer. Tem que alcançar mais, tem que alcançar mais, tem que alcançar mais. É isso aí. Essa mortificação para dar fruto, né? Isso tem aplicação na nossa vida, não tem? Morrer para si mesmo para poder frutificar. Essa expansão, queridos, isso não é uma estratégia humana. Isso é a estratégia de Deus. Tem que alcançar o maior número. Ah, mas vai vir qualquer um, vai vir qualquer gente. E daí? Quem separa não somos nós? Quem separa não somos nós? A nós é dado fazer a obra, multiplicar. E aí vai entrar outros méritos também, né? Vai entrar livre-arbítrio. O pastor de vocês está gerando no coração muito, mas muito mesmo. Eu vou me aprofundar ainda mais no estudo da questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um divisor de águas, irmãos. Porque tem muita gente no meio cristão que não acredita que o ser humano tem livre-arbítrio. Então, cai naquela máxima do uma vez salvo, salvo para sempre, não é só os filhos de Deus que têm livre-arbítrio. E não é assim, a criação também tem livre-arbítrio. Ela vai ser julgada pelas suas escolhas. Então, eu estou gerando na minha mente, no meu coração, está sendo gerado ainda, gestado isso, uma palavra, um estudo, alguma coisa vai gerar sobre livre-arbítrio. Tivemos aqui o seminário aqui, né, sobre predestinação e livre-arbítrio, e aquilo já foi um princípio, onde foi muito bem desenvolvido até o trabalho ali. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Muita gente é chamada para dentro da casa de Deus, mas nunca é anulado o livre-arbítrio das pessoas. Amarrando mais, né? Isso aí. O pastor Igor, ele tem especialidade em história da igreja. Então, ele amarra isso com uma maestria muito grande. Ele sabe, ele acha as fontes e amarra tudo isso com bastante documentação, com bastante propriedade. Isso é a praia dele, né? Graças a Deus que temos ele nessa equipe aí. Vamos voltar para cá. Avança aí para mim. Esta visão de alcançar os povos da terra por meio de um povo selecionado sempre foi o plano original de Deus Pai. Sempre começando de um grupo, de uma família, mas com abrangência mundial. Nós somos filhos da fé de Abraão, irmãos. Só o Júlio que falou amém. Você está pensando no que eu estou falando ainda, né? Vou enfatizar de novo. Nós somos filhos da fé de Abraão. É fato. É fato. Quando Abraão estava vivo e tinha 90 anos, ele não tinha filhos ainda até nascer Isaac. E só a velhinha Sara também não podia dar mais filho. Deus faz um milagre tremendo para gerar um filho da fé. Ainda que Abraão tenha antecipado lá com a escrava, o projeto de salvação passa por um homem de fé, um homem, um ancião. De Abraão sai Jesus, irmãos. Jesus é descendente de Abraão, linhagem direta. De Abraão saem as 12 tribos de Israel. De Abraão sai Jesus, e Jesus nos inclui na herança de Abraão. Nós temos tudo a ver com Abraão. Tudo. Tudo começado com um homem
que multiplica-se em várias tribos, que multiplica-se em vários povos, que multiplica-se até num povo que não é de sangue, que é a igreja. De fato, ele é pai de multidões. Não é? Ele era Abrão, pai exaltado, e virou Abraão, pai de multidões. Ele é pai de multidões. Um homem que não tinha filho nenhum. Gênesis 28, 14. Olha a abrangência da fé de Abraão. Vamos lá? A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Não é só no oriente. Para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência. A palavra aqui no original significa semente. Na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Sempre foi o plano de Deus implantar o reino através de uma etnia, de um povo, de uma família, de um grupo, para alcançar e abençoar todas as nações da terra. Sempre foi. Isso começa no Gênesis. Ali se desdobra, através da linhagem dos eleitos, até alcançar todas as nações da terra. Essa é a dinâmica do crescimento do reino. Amém? Todo mundo pegou? Avança aí para mim. Quando é que isso vai ser de fato uma realidade? Hoje muitos povos rejeitam a fé cristã. O Brasil cresce, né? Estava conversando com o Roberto Grilo, também li a mesma estatística. Há uma perspectiva, não sei se é do IBGE, de que o número de evangélicos vai superar 50% em 2030. 2032. 2032 está logo ali, né, irmãos? Nós estamos em 2025. 7 anos só. Será que daqui a 7 anos os evangélicos serão maioria no Brasil? Provável, possível, né? A igreja cresce. Mas se nós formos observar, ainda com esse crescimento, tem muita gente que não é cristã. Não é isso? Isso é no Brasil, fenômeno de crescimento no Brasil. Em outros países, pelo contrário, está regredindo o número de cristãos. Na Europa, está havendo um esfriamento espiritual há muitos anos, igrejas estão sendo fechadas, os islâmicos estão crescendo na Europa, e a fé, os incrédulos estão aumentando em toda a Europa, irmão. Basicamente está surgindo uma geração de ateus, agnósticos, pessoas que não creem em nada. Isso é fato. Então, quando é que vai se cumprir aquela palavra ali, de que todas as famílias da terra vão ser abençoadas? Quando isso vai acontecer de fato? Hoje não é fato. Só quando o reino for estabelecido. A pregação maciça do evangelho do reino não converte a humanidade toda. Não há contradição no que eu falei. Mateus 24, será pregado o evangelho para testemunho. Uma coisa é você testemunhar, outra coisa é a pessoa aceitar o teu testemunho. Todos ouvirão, não quer dizer que todos crerão. No entanto, quando vier a marca da besta, quando vier o domínio da besta, do anticristo, diz que é de toda língua, povo, tribo e nação. A abrangência dos que vão anuir ao projeto do anticristo vai ser enorme. Então, querido, na era presente, até a consumação do século, não vai se cumprir a profecia dada a Abraão, de que todas as famílias vão ser abençoadas. Quando se cumprirá efetivamente isso? Quando tirar, né, o que não presta da terra e o reino for estabelecido. Entre os sobreviventes das nações, todas serão abençoadas. Essa é a visão. Essa é a consumação dessa palavra dada a Abraão. Inclusive, Abraão vai estar vivo de novo, ressuscitado, para ver isso acontecer. Tem que lembrar que ele volta do mundo dos mortos, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos eles.
Quando é que isso vai ser uma realidade? A mudança, irmão, do reino humano para o reino de Cristo é muito grande. Até Jesus descer na 7ª trombeta é reino humano, com homens e demônios. Terminou o reino humano com homens e demônios, entra o reino do Cristo, Filho de Deus, na terra, com santos glorificados e povo pacificado. É outra fase. E todos que viverem no reino serão abençoados. Mas haverá bolsões de resistência. Porque não vai ser tirado dos povos o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é fundamental, irmãos. Ainda que no reino os povos de toda a terra sobrevivente vão ser amplamente abençoados, ainda haverá corações resistentes àquela bênção. Lembram não de Zacarias, capítulo 14? Zacarias 14, 9, vamos ler? Eu poderia ter lido, eu não queria ampliar tanto a lição para não ficar muito extensa. Poderia colocar mais texto, mas olha, isso aqui já basta. Vamos lá? Leia comigo. O Senhor será rei sobre toda a terra. Qual é a abrangência do reino do céu na terra? Toda a terra. Qual é a jurisdição do reino do céu na terra? Toda a terra. Toda a terra. Vai desde a Oceania, lá no extremo do Oriente, até as Américas, Europa, África, todos os continentes. O Senhor será rei sobre toda a terra. Já aconteceu isso em alguma parte da história? Nem hoje. Mas vai acontecer. Ele será rei sobre toda a terra. Tão certo quanto o ar que nós estamos respirando, isso vai acontecer. Será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Aí vai falar agora dos remanescentes da grande tribulação. Porque em Zacarias é profetizada a grande tribulação. E a batalha do Armagedon, tudo está lá profetizado. Quando acaba essa batalha, que o Senhor está implantando o reino na terra, o que é dito sobre os sobreviventes dos povos? Vamos lá? Todos os que restarem, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí a abrangência da bênção é global, sobre todos os povos da terra. O que é a festa do tabernáculo? Festa de colheita, de gratidão pela provisão de comida. Colheita é comida. Quando não haverá mais fome em lugar nenhum da face da terra. Amém, povo santo? E aí, em gratidão, peregrinarão para Jerusalém para agradecer o rei, para adorar ele e agradecer. Isso não é comum? Todos nós aqui já conhecemos a visão do reino. Já temos esse entendimento. Então, só para pontuar, enquanto o reino dos céus não está estabelecido no reino dos homens, qual é a taxa de crescimento do reino? É gradual, é coração a coração, devagarinho. Quando o reino do céu estiver estabelecido no mundo dos homens, aí qual será a abrangência de domínio desse reino? Total, sobre toda a terra. Todo mundo pegou? Se não tiver essa perspectiva, você não consegue ver esse crescimento até a implantação. Quem é amilenista, por exemplo, não acredita que isso vai acontecer. Amilenistas acreditam que o crescimento total do evangelho é só pela pregação da igreja. A igreja católica é milenista. Então o que ela crê? Que o reino é estabelecido pelo domínio da igreja na terra. Conforme a igreja católica vai crescendo, o reino está crescendo. Essa é a visão deles. O reino não cresce através do crescimento de uma religião sobre a terra. O reino vai alcançando corações e mentes, preparando para entrar no reino eterno. Para entrar no reino milenar e reino eterno. Amém? Então, o crescimento que hoje nós temos é proselitismo, é evangelismo, é conquistar um a um, é discipulado.
O crescimento do reino, quando Jesus estiver na terra, será 100%. O reino estará estabelecido sobre as nações, sobre os povos. Avança aí para mim. O Senhor Jesus usa outra parábola para evidenciar o processo de crescimento do reino na terra, até o tempo da ceifa, da colheita. Marcos 4, 26 a 32. Vamos lá? Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. Qual é a ideia de noite e de dia, depois que botou a semente? Passagem de tempo. O reino foi implantado há 2000 anos atrás, com a pregação de Jesus, mas estamos 2000 anos na frente e o reino não tomou tudo ainda. Tem um tempo. E a semente germinasse, crescesse, crescimento está em voga aqui, não sabendo ele como. Quem planta não sabe como é que a planta cresce. É milagre de Deus. Verso 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é a chegada da ceifa. Amém? Então o reino de Deus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o dia da colheita. E aí tem uma visão no Apocalipse de Jesus com essa foice. A seara da terra já está madura, é dito. Isso aí é a consumação do século. Ele vem passar, ó, a foice. Amém? Combinou? Encaixou com a visão do Apocalipse? Poderia ter colocado a referência aqui para fazer esse link. Até aqui está todo mundo acompanhando, está tranquilo? Mas até que chega o dia da foice, qual é a ênfase? Que a semente, uma semente, foi plantada na terra. E o que aconteceu com ela? Cresceu. Ela cresceu, irmãos. A semente tem que crescer. Não tem outra dinâmica para a semente. Ela tem que crescer. Essa é a ênfase. Avança aí para mim. E disse mais. Vamos ler para você não ficar cansado da minha voz de manhã cedo? Vamos lá? Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, voltou no grão de mostardinha, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar sob a sua sombra. É a mesma passagem paralela àquela que nós lemos. Ela cresce, eu botei uma ilustração ali do grão na mão do que plantou, e a colheita é de muitas e muitas vidas. Não está se falando aqui de cultivo de planta, está se falando aqui de almas. A metáfora aqui é do crescimento de pessoas alcançadas pelo reino. Amém? Avança aí para mim. E chegamos por fim na parábola do semeador. Passa rápido nossa 1h30, viu? Vamos concluir. Está chato, irmãos? Tá não? Está interessante? Você está entendendo as parábolas? Não é tão interessante? Nós nunca estudamos a parábola nesses anos todos de igreja. Parábola do semeador e as terras. Temos outra parábola de Jesus com pano de fundo agrícola. Ele usa sempre metáforas do dia a dia do povo de Israel, né? A aplicação desta parábola enfoca não o crescimento, mas a qualidade de solos, corações que podem ou não receber a semeadura e frutificar. Vai interferir no crescimento, mas a ênfase agora não é o crescimento. Mas agora o Senhor se volta para os solos do coração humano. Amém? Solo ali é metáfora, coração humano, da mente. Onde é plantada a palavra? Na sua mente, no seu coração.
Você ouve com os ouvidos, mas não fica só aqui no aparelho auditivo. Entra na sua mente. Não é isso? A palavra vai na divisão da alma e do espírito. É lá dentro. Então, a metáfora que Jesus vai usar agora é que nessa semeadura da palavra do reino vai ter colheitas distintas. Vai ter efetivamente reações distintas à palavra do reino. Isso é muito interessante. Vamos lá, vamos ler devagarinho. Mateus 13:3, igreja. Já estamos na reta final já. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então ele usa a figura de um semeador, que era comum na época lá em Israel. A base da economia de Israel era agrícola, era pastoril, gado e plantio. Então o pessoal estava careca de ver fazerem o suco na terra e jogar semente. Então quando ele usa essa figura, ele está falando de corações humanos, mas ele usa uma figura muito fácil de discernir. Caiu a semente na beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Coisa mais natural do mundo isso acontecer, né? Verso 5, vamos lá? Depois nós vamos entrar nos pormenores. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou a semente. E porque não tinha raiz, secou-se. Primeiro aqui, caiu na beira da estrada, as aves comeram, a semente se perdeu. Segundo aqui, caiu num terreno inapropriado, a semente secou, também se perdeu. Verso 7. Outra caiu entre espinhos, mesmo terreno. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Ainda há ali uma expectativa de produtividade da terra boa. Amém? Vamos avançar. Aí Jesus fala a parábola. Os discípulos não entendem a parábola. Aí Jesus explica que falar por parábolas para Israel, por causa de um juízo prévio, aquilo que nós vimos na primeira aula, lembram? Porque o Senhor falava em parábolas? Porque o povo de Israel estava sob juízo, julgamento? Para que ouvindo não entendam? Lembram? Isso não era aleatório. Por que o povo de Israel não entendia? Ou por que Jesus dificultava a pregação falando com enigmas? Porque havia um propósito de juízo com o povo de Israel naquela ocasião. Ok? Por isso muitos ouviam e não entendiam nada. E alguns poucos entendiam. Aí Jesus chamou os discípulos à parte, que eles também não entenderam, e começa a explicar a parábola. Verso 18, vamos lá. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. É qualquer palavra, irmãos? É a palavra do reino. É Deus tentando implantar o reino nas mentes, corações. E não a compreendem. Vem quem? O maligno e arrebata o que lhes foi semeado no solo, na terra, no coração. Coração aí é a terra, a semente é a palavra do reino. Foi semeado e é tirado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não é assim na prática? Vamos lá para a prática. Na dinâmica da evangelização, da proclamação da verdade, pessoas das mais variadas qualidades, digamos assim, tipos, ouvem a mesma palavra. Todos compreendem? Todos recebem a palavra no coração?
E os que não recebem a palavra no coração? O pouquinho que ouviram, quem lhes tira a palavra do coração? O maligno. E aí eu começo a pensar, né? Fazendo a lição e pensando. Se aplica a quem essa palavra de que a palavra é ouvida, não entendida, ainda tem a influência diabólica para tirar? Para que grupo de pessoa essa palavra se aplica? Muitos não eleitos, né? Não é isso? Pensando agora a nível de eleição. Muitos não eleitos. A despeito que eleitos também resistem. Eu, por exemplo, resisti muito ao chamado do Evangelho. Resisti muito. Ouvi várias vezes, endureci o coração várias vezes. Não é assim? Nós estamos jogando agora para a prática, irmãos. Todos quantos estão aqui ouviram uma vez só, a primeira vez, e aceitaram a Cristo? E se entregaram, se renderam a Deus? Não houve um certo processo de semeadura no nosso coração? Mas prioritariamente a nível de eleição, os que são de Deus vão uma hora compreender a palavra. E vão acolhê-la. Não vão acolhê-la? Agora, o que eu quero enfatizar aí é, por que aquelas pessoas que você evangelizou não conseguem acolher? Tem a ver com graça, tem a ver com eleição, mas também tem a ver com ação do maligno. Não podemos excluir o maligno dessa equação. Vou dar um exemplo bem prático. Toda segunda-feira, os irmãos aqui da igreja vão lá para Marechal Hermes para pregar para morador de rua. E aqueles moradores de rua, eles vão se multiplicando, às vezes diminui. Há uma certa rotatividade, não são sempre os mesmos. Mas alguns deles estão lá. E já ouviram dezenas e dezenas de pregações. Ouviram, os irmãos pregaram, cantaram louvores, pregaram o evangelho, deram comida, fizeram o pacote completo. Por que ouvindo tantas vezes? Até se achegam para ouvir, irmãos. O interessante é que eles se achegam para ouvir. Estão interessados na comida, mas eles se achegam para ouvir. Alguns ouvem o português claro, que é ali explanado. Os irmãos falam português claro. Mas em saindo dali, nada lhes aproveita no coração. Nada. Imediatamente se dissipa. O diabo rouba. Estão debaixo de uma influência. Estão debaixo de um controle. Aquela palavra. Qual o valor daquilo que ouviu? Vamos adiante. Onde eu parei? No verso 19. Verso 20 é outro tipo de coração, com outra reação diferente. Nós vimos agora aqueles que a palavra se dissipa em menos de um minuto depois que já ouviu. Agora vamos ver outro tipo de coração diferente. Verso 20, vamos lá? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Aí, pastor, tem gente aí que recebeu a palavra. Fica feliz até. Recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. A palavra não enraiza. Sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a palavra é parcialmente acolhida. Causa um efeito inicial. Mas a pessoa pondera que não vale a pena. E aquilo se dissipa. Na metáfora que Jesus usou, não tem raiz porque está no meio das rochas e seca a semente. Amém?
E aí vai vir para outro tipo de coração. Já não é mais a pedra, é o espinho. Verso 22, vamos lá? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Agora tem uma mudança aqui. A pessoa ouviu. Ouvir ali não é só ouvir temporariamente, é assimilar o conceito. Compreendeu. Ouviu ali é compreendeu a palavra. Mas alguma coisa vai concorrer com a palavra. Concorrer, correr junto. Então vamos lá. Ele ouviu a palavra, mas o que concorreu com a palavra? Porém, os cuidados do mundo. O que significa essa expressão, cuidar do mundo? Cuidar da vida dele, os afazeres dele. A vida dele, está interessado na vida dele, aqui nesse mundo tenebroso. E a fascinação das riquezas, correr atrás do dinheiro. Sufocam a palavra que ele ouviu. E não frutifica, ela não chega a dar fruto. Aí eu penso, está falando do incrédulo. O incrédulo tem mais a ver com o primeiro solo. Não é isso? O segundo solo também é uma alegria passageira, que a palavra promove, mas emocional. Não sei se é para um eleito. Mas nesse terceiro caso não parece um eleito, irmãos? Ele entendeu a palavra, ele compreendeu. Porém, ele tem outros interesses que concorrem com a palavra. Os espinhos concorrem com a palavra. E ele fica correndo atrás do que não devia. E a palavra não frutifica. Não diz que ela morre, não diz que ela foi comida. Diz que ela simplesmente não dá fruto. Diga, mulher de Deus. Cadê o microfone? Passa para cá. Obrigado. Aí, Luciana. Então, a minha pergunta é qualquer palavra? Porque ali em cima fala, a todos os que ouvem a palavra do reino. Sim. Seria qualquer evangelho? Qualquer Seria evangelho, qualquer como palavra? assim? Qualquer palavra, como assim? Só existe uma palavra, né? Porque não existe evangelho do reino e evangelho da graça. É um evangelho só. A palavra do reino é o evangelho completo. Agora, você está falando de apostasia, de engano, de falsas doutrinas, de pregações mentirosas? O que a gente aprende? Que a gente aprende aqui, né? A questão da palavra do reino, né? A palavra exatamente ensinando sobre tudo isso, sobre a questão do reino, da vida de Jesus. Porque Jesus só ensinava sobre o reino. Sobre a marca da besta, né? Tudo isso. Não é só escatologia. Palavra do reino não é escatologia, irmão. Só escatologia. Por exemplo, ensinar, quando você entrar no seu quarto e orar, não é palavra do reino? Ensinar a perdoar, senão você não vai ser perdoado, não é a palavra do reino. O evangelho do reino não é só escatologia. Por que estou te perguntando isso? Porque às vezes a gente fica preso só na palavra do reino. Ó, tá vendo? Essa pessoa ela não aceitou o reino. Não, já entendi o que você está falando. A pregação sistemática do reino de Deus. A pregação enfática no reino de Deus. É isso que nós estamos falando. Seminários do reino. Aí é escatologia. Como é que a gente chama o seminário aqui na nossa igreja? Seminário escatológico. Deixa bem claro qual é a proposta. Deixa bem claro qual é a proposta. Agora, o evangelho que Jesus trouxe é o evangelho do reino. Não tem vários evangelhos, tem um evangelho. O evangelho eterno. O que se refere ao evangelho eterno? O que Jesus está ensinando para aquele povo pobre daquela época? Como entrar no reino. Como é que você entra no reino? Você não peca com o seu irmão, você não faz isso, não faz aquilo. O propósito é introduzir aonde? No reino. A palavra do reino não é só falar da besta, do anticristo e da volta de Jesus. A palavra do reino é ensinar como é que a pessoa entra nesse reino. Quais mecanismos, quais mudanças ela tem que ter para entrar no reino.
Quer dizer, o aperfeiçoamento, né? A santificação, tudo isso. Tudo, até nascer de novo. Jesus não falava sobre nascer de novo. O evangelho não é só escatológico. O evangelho começa dentro da mudança do coração, na metanoia. Isso. O evangelho do reino começa aí. A ênfase do reino, que nós damos tanto aqui, é porque tem carência dessa ênfase aí fora, só isso. Só isso, mas não quer dizer que o evangelho do reino seja algo à parte do evangelho de Cristo. Não existe isso. O evangelho é um só. E essa parte aí, que fala desse que foi semeado aí, entre os que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra. Aquele jovem rico, de certa forma, ele entendia, né? Ele cumpria a parte do mandamento, mas ele não quis abrir mão Aí das entra riquezas. o livre Arbítrio. O convite é igual para todos. Passa para trás, só passar para trás. Pois não. Senta aí, pode sentar. Uma vez o pastor Arcélio, nosso antigo pastor, ele aplicou essas quatro modalidades de solos, não uma pessoa que está ouvindo o evangelho pela primeira vez, mas aplicou para a igreja. Será que pode se aplicar para quem já é nascido de novo? As 4 modalidades de solo? O que vocês acham? Vamos lá. Mas não tem hora que a palavra que é lançada não é nem um pouquinho assimilada? Mas não tem hora que a palavra que é lançada concorre com a sua busca dos seus projetos pessoais? Não sei se é totalmente sem tangência. É óbvio que Jesus está falando da semeadura inicial. Quando a pessoa recebe ou não recebe a palavra. Ok? Mas eu creio aqui, principalmente na dos espinhos, que não está falando só do incrédulo. Porque tem muita gente que deixa os cuidados da vida, a busca da riqueza, sufocarem a palavra. Isso é uma decisão pessoal, irmão. É livre-arbítrio. No caso da semente que é tirada do coração, não tem muito livre-arbítrio. A pessoa não tinha condição de receber. Mas no caso da semente que foi ouvida e recebida, e por opção a pessoa prefere correr atrás de outras coisas, isso é livre-arbítrio. Não é opcional? É opcional. É decisão pessoal. A primeira semente, ela não chegou nem a nascer. Foi comida. A segunda secou. As outras 3 são as que nascem. Não, a outra seca, né? Mas ela nasceu, você pode ver, nasceu e secou. Quer dizer, ela recebeu o reino. Uma semente sem raiz não é uma planta ainda. É só semente. Ela não chegou a enraizar. Mas na terceira foi assimilada. Aí ela cresceu entre espinhos. Vocês conseguem visualizar semente para algo que já brotou e deu raiz? A semente em si não tem raiz. Não, semente não tem raiz. A semente só tem raiz quando ela brota, quando ela cresce. Ela joga a raiz para baixo e o caulezinho para cima. Nesse caso aqui dos espinhos, ela cresceu um pouquinho. Não cresceu? Só que ela foi sufocada. No caso da semente foi colhida pelos aves, não teve tempo nem de gerar nada. A outra secou. E nessa secura dá a ideia de que também não cresceu. Aqui cresceu. Então, porque aqui no versículo 5 ele fala assim, ó. Saindo, porém, o sol a queimou porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Piorou. Então, uma semente que não tem raiz está viva? Está crescendo? Não. Não tinha raiz. Não tem raiz. Não tem desenvolvimento nenhum. Continuou semente só. Palavra original só. Aqui não. Aqui ela chega a crescer, mas é sufocada. É diferente. Não virou uma plantinha no caso anterior. E a terra boa, irmão, para a gente finalizar. Vamos lá? Verso 23. Lê todo mundo, já vamos finalizar. Vamos lá?
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Até a diversidade de produtividade é interessante, né? Porque que um produz 100, outro produz 60, outro 30 só. Mas não importa. Mesmo de 30, o de 30 é o 100% dele, porque é o que ele pode dar. Mas esse, a planta cresceu e frutificou. Uma planta que começa numa semente, até dar fruto, ela tem que crescer bastante, um pouquinho, né? Tu já viu um pé de jaca desse tamanhozinho assim, de meio metro, com uma jaca grande assim grudada nela? Tem condição? Nem sustenta, né? O caule não ia conseguir. A jaca é uma fruta pesada, grandona. Já viu uma plantinha assim, um pé de jaca desse tamanho assim, com uma jaca madura enorme assim colada nela? A jaca é maior que o pé. Aqui nessa terra boa, eu espero que todos nós sejamos terra boa, porque a palavra entra, frutifica. Na produtividade cada um pode dar, mas entra e frutifica. Amém? Avança aí para mim. Claramente nesta parábola o Senhor Jesus é o semeador, que semeia a palavra do reino, evangelho. Botei evangelho em terra para ninguém pensar que o evangelho do reino é uma coisa à parte. O diferencial não está na semente, sim nos diversos tipos de solos, corações dos ouvintes. São 4 exemplos de ouvintes da palavra, com 4 descrições de assimilação ou disposições mentais. O primeiro solo não recebe a semente e por isso não é compreendido, sendo facilmente dissuadidos a abandonar o que foi ouvido pelo poder do maligno. Avança mais um. Segundo caso, esse aqui é o primeiro caso ainda, ó. As aves arrancam a semente antes. Neste caso, as aves que roubaram a palavra são demônios que mantêm homens cativos em desobediência. Efésios 2:2, vamos lá? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a palavra que não é assimilada de jeito nenhum, aquela pessoa está sob controle do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Nunca esqueçamos essa questão da unção maligna sobre a humanidade. Nunca esqueçamos isso. Esse controle. No segundo caso, solo rochoso, há certa recepção das boas novas, que apesar da alegria inicial, tem obstáculos para a perseverança e germinação da semente. Perseguição e provações somados à superficialidade da assimilação da palavra tem por destino secar a semente, sem frutificação. A pessoa chega a vir aqui eu dei um exemplo, né? A pessoa está dentro da igreja, ela tem a oportunidade de ouvir uma palavra, mas a palavra para ela não teve valor. Ela está aqui, mas ela não está aqui, né? Quando essa menina perdida ali. Ela está lá no contexto, até ouviu, mas está pensando na vida. Essa nem chega a germinar. Botei a imagem errada, não era nem para ter plantinha ali. A semente não tem raiz. O que não tem raiz não consegue botar um caulezinho desse. Eu vou mudar essa imagem quando chegar em casa. Avança para mim. Agora, esse aí é os espinhos. No terceiro tipo de coração, também há recepção inicial. No entanto, os desejos e ambições pessoais concorrem e impedem, como espinhos, a frutificação da semente. Tudo que a pessoa pensa, os planejamentos dela. Lucas 8,14, que caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui nessa segunda metáfora aqui, ou no outro evangelho, parece dar a entender que até tentou frutificar, mas deu ruim. Cuidados da vida. E o último tipo de coração apresentado por Jesus é o que tem a terra boa, ou seja, coração atento, receptivo,
que retém a palavra, pelo fato de assimilar e manter, tem sua frutificação efetiva com produtividade variada. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz 100, 60, 30 por 1. Nesta proporção apresentada pelo Senhor, 3/4 não frutificam. E somente 1/4 possuem solo compatível. Somente os frutíferos serão salvos. A palavra não é semeada para não dar fruto. Só 25%. A palavra não é semeada para não causar efeito. A palavra tem que causar efeito. Sempre. Ela foi feita para isso. Você pegar uma semente, lançar em terra, esperando que nasça uma... Você tem a expectativa do nascimento daquela árvore. Você quer uma laranjeira em casa, quer chupar laranja. Você pega um gominho daquele e falou, vou plantar, eu vou ter uma laranjeira aqui em casa. Você aduba, você ali fica investindo. Passa dia, passa noite, começa a nascer rapidinho assim um raminho. Você fica todo feliz. Qual é a sua expectativa? Que aquilo ali vire uma árvore e dê muito fruto. Assim é Deus conosco. Ele não espera pouco. Ele não espera que a semente falhe ou que não venha dar fruto. Todo investimento do Senhor na nossa vida, Ele espera retorno. Colheita. Produtividade. Amém, povo santo? Entenderam a aplicação? Independente de quem recebeu ou quem não recebeu no coração, os que receberam têm que ser frutíferos. Não tem outra. Eu não vou nem linkar com João capítulo 15, você está enxertado na videira verdadeira, se você não dá fruto, o que acontece? Cortado. Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje, mais uma lição sobre parábolas. Glórias a Deus. Semana que vem, 12ª lição da parábola. E na outra semana, fechamos o trimestre. Meus irmãos, deixa eu antecipar aqui para você. Nós vamos aproveitar o fim de um trimestre. Esse trimestre sobre parábolas. E nós vamos ter um hiato de pelo menos um mês para voltar à escola dominical, tá bom? Para as irmãs que vêm acompanhando, a irmã Guaraciara. Por quê? O pastor vai aproveitar esse um mês, sem lição específica de assuntos bíblicos, para introduzir aqui uma escola de treinamento para discipulado. O discipulado vai fazer parte integrante da nossa vida, irmão, em nome de Jesus. Isso não é projeto humano, isso é coisa de Deus. Vai entrar na sua mente que isso é de Deus. Então você vai continuar vindo de manhã para ser treinado para discipulado. Eu acho muito justo, muito importante. Não vai deixar de ter palavra, não vai deixar de ter aplicação, só que vai ser direcionada para discipulado. Amém? Então temos mais 2 aulas nesse trimestre sobre parábolas. E encerrando isso, nós vamos passar para a escola de discipulado, que vai nos ajudar a cuidar de outras almas. Não temos que dar fruto? Temos ou não temos? Ah, pensei que era só eu. Temos todos que dar fruto, irmãos. Então vamos dar fruto daquilo que Deus quer. Amém? Vamos abençoar a sua vida nessa manhã. Que a palavra não seja tirada, né? Se é possível que o diabo pode tirar a palavra do coração de crente? Eu acho que não. Acho que na nossa mente o diabo não tira não, irmão. Acho que o efeito é outro. Se hoje ouvides a sua voz, não faça o quê? Endurecer o coração é atitude nossa. Não é do diabo. Você já ouviu. Você pode dizer, não quero saber disso. E aí tranca aqui, ó. E endurecer o coração é atitude nossa, não é do diabo. Então não endureçais o vosso coração. Amém? Assimila a palavra, toda ela é boa, aproveitável, toda ela é espiritual, toda ela traz fruto. Pai Santo, bendito seja o teu nome nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa ministração da tua palavra em nosso coração. Tão certo quanto o ar que eu respiro, Senhor, a tua palavra tem uma função dentro da minha mente, do meu coração.
E eu quero recebê-la. E eu quero não só recebê-la, como quero frutificar dela, para a minha vitória, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino sobre a terra. Instrui cada vez mais o nosso coração. Não é só o conhecimento, mas a vivência dessa palavra que dará fruto. Então eu clamo em nome do Senhor Jesus, que toda essa palavra não se perca, que toda essa palavra não fique acomodada entre espinhos ou em pedras, mas que essa palavra caia e efetivamente frutifique, cresça, se desenvolva, dê muitos frutos, para a glória do teu nome, para a nossa vitória. Senhor, eu quero clamar, Senhor, ajuda-nos a espalhar a semente do reino sobre a terra, que outros corações venham receber através da nossa vida, em nome de Jesus. Guarda-nos debaixo do teu poder, Senhor, durante todo esse dia, possamos chegar bem nos nossos lares, e ao retornar logo mais à noite, venhamos com o coração aberto, livre, um coração pronto para fazer a tua vontade, para te ofertar culto e receber a tua palavra. Muito obrigado por essa hora, nós clamamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos na paz de Cristo. 6:30 começa o culto.